Shalom, queridos. Bom dia, graça e paz, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como está o seu dia? Como foi a sua noite? Você conseguiu descansar? Conseguiu refazer as suas energias para esse novo dia? Pois eu quero te dizer que um novo dia em Deus nasceu para você vencer. É isso mesmo. Um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade de Deus para a sua vida. E não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo, nem tampouco as condições desse cenário em que você se encontra, tá bom? O Senhor é contigo, o Senhor não desiste de você. O Senhor te ajudará desde antemanhã, em nome de Jesus. Ele te sustentará nas suas mãos e debaixo das suas asas tu estarás seguro. O Senhor é o sol que ilumina a sua vida e o Senhor não será envergonhado através de ti. Em nome de Jesus, você recebe esta palavra, levanta. Resplandece, porque o Senhor vem nascendo sobre ti. Em nome de Jesus, hoje eu quero compartilhar uma palavra para você, abençoar ainda mais a sua vida e a minha vida, porque estar aqui compartilhando a palavra de Deus é também uma semeadora. E estar aqui declarando a palavra de Deus é também lançar ao vento, ao cosmo, ao mundo e aos céus a minha confiança no Senhor. E hoje eu quero aqui compartilhar o Salmo 63 com você. Se você tiver condições de pegar a sua Bíblia, eu peço que você abra ela, convido você a abrir. Mas se por algum acaso você não conseguir agora, ouça esse áudio, mas depois pegue a sua palavra, abra a sua palavra, confirme essa palavra e medita nela. Amém? Para que ela possa produzir frutos em você. Eu estou lançando uma semente sobre o seu coração, para que ela produza frutos, para que ela produza fé, para que ela produza ânimo, para que ela produza saúde, para que ela produza prosperidade. A palavra do Senhor irá produzir tudo isso dentro do seu coração e sem que você perceba, você vai se levantar em fé. Aquele que estava abatido vai recobrar o ânimo, aquele que estava doente vai sentir o refrigério da cura, do alívio dessa dor, dessa enfermidade retrocedendo no seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está aí precisando de uma direção de Deus, pedindo para Deus a direção, pedindo para Deus o norte, também receberá em nome do Senhor Jesus Cristo um sinal de Deus no teu coração, na sua mente, seja por um projeto, seja por um sonho, seja por uma oportunidade que irá se abrir, seja por uma porta, seja por uma seleção de emprego, mas de alguma forma o Senhor vai mover o céu pela sua vida e isso vai te encontrar hoje, em nome de Jesus, através desta palavra, do Salmo 63, através dessa mensagem que eu venho aqui gravar para você, querido. Para você, minha amada, essa palavra é para cada um de nós. Então, você que já abriu, sabe bem que eu sempre convido você a separar um momento, um lugar, se assentar, se assim for possível, abrir a sua Bíblia e pegar aquele copo com água maravilhoso, bem geladinho, bem gostosinho, e colocar ali no seu lado para que você possa beber essa água, meditar nesta palavra e como o Senhor, que é a fonte das águas, vai entrando no seu corpo, vai aguçando os seus sentidos, vai matando a tua sede física e profeticamente vai matando essa fé espiritual, essa sede espiritual, né? E você vai sendo aí fortalecido. Quando você terminar essa leitura, você já não será mais o mesmo. Amém?
Antes de lermos, vamos orar em nome de Jesus? Se você puder fechar os seus olhos, assim faça, se não, querido, não se preocupe com toda essa liturgia de pegar água, de sentar, de separar o lugar e até mesmo de fechar os olhos, porque o Senhor, Ele sonda nos nossos corações e Ele está sondando você, está te observando nesse momento, pode ter certeza disso, onde é que você esteja, no fone de ouvido, na parada de ônibus, dentro do ônibus, no metrô, no trânsito, em viagens, no exterior, aonde você estiver, longe ou perto, com poucos ou com muitos. Quem sabe você está lá no alto ou quem sabe você está lá no vale. Nesses momentos e lugares, o Senhor te encontrará, porque é isso que diz a palavra do Senhor, que o Senhor é Deus dos montes e dos vales, Deus que trabalha com muitos ou com poucos, Deus que é Deus de longe, mas também é Deus bem de pertinho, tá bom? Senhor, como nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Como nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Porque bom é falar do Senhor. Bom é falar da palavra do Senhor. Bom é fazermos cânticos de louvores ao nome do Senhor. Bom é consagrar ao Senhor os nossos dias, a nossa vida e os nossos planos. Por isso, nesta manhã, queremos já consagrar ao Senhor tudo o que iremos fazer. Pessoas que durante esse dia irão assinar documentos, assumir compromissos, fechar negócios. Pessoas que irão realizar compras, ou quem sabe uma simples compra de supermercado ou a feira semanal. Mas nós consagramos ao Senhor porque Tu és o Deus da provisão, o Deus que traz providência, o Deus que no momento desse negócio ou dessa simples compra semanal, o Senhor multiplicará e enviará às mãos do teu filho e da tua filha o melhor desta terra, Senhor amado. Seja em oportunidade, as melhores oportunidades serão para eles. Seja em produtos, os melhores produtos serão para eles. Seja em serviços, os melhores serviços serão para as mãos deles. Porque assim aprove ao Senhor determinar e distinguir, Senhor, nesta terra, os que são e os que não são do Senhor. Por isso, os que são, os que te servem, os que têm contigo, Senhor, uma aliança. Assim diz o Senhor: serão por cabeça e não serão por cauda. Andarão sempre por cima e nunca andarão por baixo, porque o Senhor nos fez e fez os que são teus para serem referência de Deus nessa terra. Por isso eu oro nesta manhã, por isso eu consagro ao Senhor, meu Pai, cada vida que está ouvindo, cada vida que está compartilhando, cada pessoa, meu Senhor e meu Deus, que nesse dia de hoje, que nessa manhã, Senhor, está compartilhando da mesma fé, buscando o Senhor nesse momento, querendo ouvir algo de Ti, Senhor nosso Deus. Eu creio que esta palavra encontrará abrigo nos corações, nos ouvidos que me ouvem, nos corações que a recebem, nas mãos e nos pés dos que vão em nome do Senhor, dos que vão em paz, de todo aquele que levanta, meu Deus e meu Pai, a bandeira da paz, de todo aquele, Senhor, que se levanta para declarar o reino do Senhor nesta terra, não por guerra, mas por paz, porque tu és o príncipe da paz. Por isso, nesta manhã, eu declaro em nome de Jesus cada palavra de vitória, cada sentença e cada, Senhor, ligadura ou ligação espiritual, eu declaro em nome de Jesus que tudo o que ligarmos na terra será também assim ligado no céu. E eu ligo com esta pessoa que me ouve a vitória, a bênção, a providência e a cura nesse dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e pedimos, Pai, fala, teu servo ouve, fala, precisamos te ouvir, que nesta manhã seja a voz do Senhor falando conosco,
Fala comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, amém, querido. Glória a Deus. Quando você diz amém, você está dizendo eu concordo ou que assim seja. Essa pequena palavrinha, na verdade, é uma chave de ligação no mundo espiritual, porque toda vez que você diz amém, você está concordando. Então, quando você concorda com esta oração, você recebe todas as bênçãos aqui declaradas no nome do Senhor Jesus, porque é no nome dele que há poder. Nós não podemos nada, em nosso nome não fazemos nada, mas no nome santo de Jesus há poder, né? Há poder no nome de Jesus. Já diz o louvor. Vamos cantar um pouquinho? Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um novo nome, um novo céu e uma nova história nos aguardam. Vamos então aqui declarar Salmo 63 nesta manhã, um salmo de Davi. E esse salmo foi escrito por Davi, declarado por Davi, expressado por Davi, quando Davi estava enfrentando, né, passando pelo deserto de Judá, de Judá. Quando Davi estava passando por um deserto, e ele declara: ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco intensamente. Meu coração tem sede de ti. Meu sangue por ti anseia em uma terra seca e exausta, onde não há água. Eu te contemplava no santuário, via teu poder e glória, pois tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvarão. Sim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei minhas mãos, como em um rico banquete, minha alma se fartará, com alegria nos lábios, minha boca te louva. Quando me lembro de ti em meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido minha ajuda. À sombra das tuas asas me regozijo. Meu coração apega-se a ti, tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida, que desçam às profundezas da terra, sejam entregues à espada e se tornem presa para os chacais. O rei, porém, se regozijará em Deus. Todos os que juram por seu nome o louvarão, mas a boca dos mentirosos será silenciada. Amém, queridos? Este é o Salmo 63, e o que eu percebo deste salmo nesta manhã, neste momento, porque se ao meio-dia lermos esta palavra já terá uma nova conotação, se lermos às 18 horas já terá uma nova conotação, mas agora, pela manhã, quando estamos aqui debruçados, buscando, falando com o Senhor, verdadeiramente, Davi estava ali passando por um momento onde ele achava que não teria mais vida para ele, porque quando ele declara que o sangue dele anseia como que uma terra sedenta e exausta, onde não há água, é uma declaração de quase morte, porque nós sabemos que a vida está no sangue, e se o sangue dele estava seco, sedento, ele estava dizendo: eu tô para morrer, eu tô para desfalecer, eu tô assim como quem não tem mais esperança, né? Esperança de vida. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa declaração, ele se lembra de
como ele contemplava o Senhor. Aqui ele está se lembrando de um tempo em que ele estava no palácio, não perseguido, mas quando ele estava vivendo o tempo de rei, né? Ele saía da recâmara, ia ali para aquele lugar do santuário e apresentava suas orações, apresentava seu sacrifício matinal ao Senhor todos os dias. Então, nesse momento, Davi está dizendo: Eu te contemplava no santuário, via teu poder, via tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. O que Davi está dizendo, né? É assim, sabe quando você está vivendo um momento assim que você olha, você fala: bom, eu tenho uma boa casa, eu tenho um veículo, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho até um emprego, eu tenho conhecidos, amigos, eu tenho uma igreja, eu tenho uma fé, eu tenho pessoas ao meu lado. Mas quando você olha para tudo isso e fala assim: mas tudo isso não se compara com a presença de Deus, amém? Orabaide Hassuri Mandarábia, porque ter a presença de Deus, ter a paz do Espírito Santo, nada se compara. Posso eu ter todas as riquezas, posso eu ter um palácio, posso eu ter uma boa cama, posso eu ter um quarto enorme, posso eu ter uma banheira de hidromassagem, posso eu ter servos e servas em meu nome, dando ordem, posso eu ter um bom banquete, posso eu ter uma diversidade de comidas, posso eu ter festas, posso eu ter convites e honras, um nome nobre, mas nada, nada, nada disso se compara, Rabaçu de Candarábia, do que ter a presença do Senhor, do que ter a presença do Espírito Santo, do que sentir esse momento quando eu me desfaço de tudo isso, eu me desligo dessa matéria e eu entro no santuário e ali eu levanto as minhas mãos para o céu como um sinal de rendição ao Senhor, quando eu abro o meu coração e quando ali eu não tenho medo nem receio de declarar perante o Senhor Deus quem eu sou, um simples homem, um simples servo, um simples filho de Deus, e era isso que Davi estava aqui, Rabaçu de Candarábia, contemplando e compartilhando conosco nesta manhã. Se você tem um pouco de imaginação, imagine um grande palácio, imagine servos e servas andando pelos corredores, aquela comida sendo já preparada desde cedo, né? Com aqueles homens usando as especiarias, aquelas mulheres, né? Com a destreza da culinária e todo aquele palácio, todo aquele banquete, todo aquele cuidado, né? Um exército poderoso. Davi está dizendo: isso tudo, Senhor, nem se compara do acesso, do privilégio que eu tenho de entrar na tua presença. E talvez, quem sabe, alguém que está me ouvindo nessa manhã possa estar olhando para si mesmo e dizendo: Deus, quanto tempo eu não sinto essa graça. Quanto tempo eu não tenho mais esse prazer de falar, de entrar na tua presença, de levantar as minhas mãos, de lançar sobre ti palavras do fundo do meu coração, não palavras performance, não palavras feitas, não uma oração copiada, mas algo que vem de dentro das minhas entranhas. Ah, Senhor, clamando pela minha casa, clamando, Senhor, pela minha vida, reconhecendo as minhas falhas, confessando os meus pecados, as palavras que eu falei, as sentenças que eu pensei, os julgamentos e pré-julgamentos que eu fiz a respeito das pessoas. Então, é um momento de pura intimidade, entrega. E eu quero te dizer que não tem um ser humano na face dessa terra que viva bem se não tiver esse momento na presença do Senhor. Pode viver, pode sobreviver, mas com qualidade, uma vida regalada, uma vida abundante, só mesmo na presença do Senhor. Com esse momento que nós estamos fazendo aqui agora, pela manhã, exatamente 8h48 da manhã, momento em que eu estou gravando hoje, dia 20 de junho de 2025, nessa manhã em que nós estamos ligando aqui, eu estou num lugar fechado e reservado, com a minha Bíblia aqui, e somente com este celular, gravando essa mensagem para você,
mas perante este lugar onde eu estou, olhando para o alto, dizendo: Meu Senhor, olha para nós, recebe esse momento que nós estamos aqui. Talvez você está aí de joelho, não sei se você está chorando, eu não sei se você tem sentido uma necessidade de rasgar o teu coração e de dizer: Senhor, eu fui tão longe, Senhor, eu me afastei tanto, Senhor, eu deixei, Senhor, as tuas primícias, Senhor, eu abri o meu coração, Senhor, para os desejos do mundo, desta carne, e fui deixando de ter intimidade contigo, e fui guardando mágoas, e fui falando palavras torpes, e fui fazendo pré-julgamento de pessoas. A minha semeadura não foi boa, não tem sido boa, e eu reconheço isso, mas agora, com esta oração, eu quero voltar, eu desejo retornar ao Senhor, eu quero confessar, eu quero ter o meu coração limpo, eu quero ter o meu coração lavado. Querido, se houver mágoa, tristeza, esse é o momento em que o Davi, o rei Davi, pela palavra do Senhor hoje, a nós confiada, nos convida, né? Nos convida ao quê? Levanta as mãos, abra o coração e bendiga o nome do Senhor. Amém? Está aqui no versículo 4 do Salmo 63. Então, ele está dizendo: como um rico banquete, minha alma se fartará, com alegria nos lábios, minha boca te louva. Quando me lembro de ti em meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Sabe, Davi, ele está nos convidando pela palavra do Senhor, e o próprio Deus nessa manhã que ele está nos chamando para esse momento de intimidade, esse momento de entrega, esse momento de confiança, esse momento de você rasgar o seu coração. Talvez você está sentado numa varanda, talvez você está tomando aquele café pela manhã. O Senhor diz: aí mesmo, aí onde tu estás, fala comigo, abre o teu coração. Se vier as lágrimas, deixe que elas rolem, deixe que elas saiam, deixe que elas limpem, porque as lágrimas limpam a nossa alma, querido. Ah, talvez você possa pensar que as lágrimas são ruins, não, elas são boas, elas são bem-vindas, né? As lágrimas de arrependimento, as lágrimas de confissão, de olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso de ti, Senhor, tenho eu me afastado, Senhor, tenho eu buscado, Senhor, tenho eu me preocupado. Quantas e quantas pessoas esqueceram esse momento e deixaram esse lugar de intimidade com o Senhor, abaixo de canto, mas o Senhor é aquele que não desiste de nós, nos chama para perto, nos envolve novamente com o seu manto de glória, com o seu laço de graça e misericórdia, e nos traz para bem perto, como um pai, traz para perto aqui do peito, nos abraça, nos faz sentir de novo esse cheiro agradável da presença dele, da quentura do Espírito Santo, do afago, né, do perdão dele. E novamente nós, como filhos, somos reconciliados com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Essa manhã é manhã de retorno, é manhã de renovo, é manhã de cura, é manhã de transformação. O Senhor está agindo e operando através desta palavra. Então, Davi, ele diz, né, que o Senhor tem sido a ajuda dele e que à sombra das asas do Senhor ele se regozija. O que que ele está dizendo, Senhor? Eu posso passar pelo deserto, mas na tua presença eu me alegro, porque na tua presença, Senhor, eu sei que eu tenho proteção. Né? Eu sei que a tua sombra não é nem a tua asa, é a sombra da asa. O Senhor levanta a proteção, nós estamos ali debaixo, né, da simples sombra. O que que é a sombra, irmão? É o reflexo do Senhor, né? É o reflexo de algo através de uma luz. Então, nós estamos debaixo dessa sombra, da sombra das asas do Senhor. Tem uma luz maior do que Jesus, que é Deus. Deus é maior do que Jesus, sim, porque é Deus Pai. Jesus é Filho e Espírito é o Espírito Santo, é o Consolador. Então, a luz de Deus, por Jesus, nós estamos debaixo de uma sombra, da sombra das asas do Senhor, e o nosso coração se apega ao Senhor,
pois a sua destra nos sustenta. Não seja direcionado pelas suas próprias vontades, não seja direcionado pelo seu coração que é enganoso. Nesta manhã, deixe a destra de Deus direcionar você, deixe a destra de Deus te conduzir. E eu ministro para você e também estou recebendo esta palavra porque às vezes as nossas opiniões, a cultura de onde estamos, de onde viemos, os ensinos dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós e pais e tios, às vezes tentam nos influenciar, mas deixa eu te falar uma coisa, vitória somente direcionado pelo Senhor. E como poderemos ser? Pela palavra, a palavra é o norte. Consultemos esse livro, busquemos a palavra do Senhor, conheçamos e sigamos em conhecer o Senhor. E os três últimos versos, o rei Davi vai falar de justiça, né? Vai falar de inimigos, fala aqui de espada, fala aqui de morte e fala aqui de bocas que serão silenciadas. Em nome de Jesus, toda palavra levantada contra ti não prosperará, porque em juízo tu a condenarás, diz o Senhor. Que você possa descansar o teu coração, que eu possa descansar o meu coração, porque não há sentença alguma, seja de perto ou seja de longe, seja de parentes sanguíneos ou consanguíneos, ou até mesmo de amigos, ou de patrões, ou de pessoas que nem te conhecem, que venham lançar sobre você, sobre mim, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, que prosperará, porque não prosperará. Eles descerão a cova e serão silenciados, os mentirosos, em nome de Jesus. Você declara? Eu declaro isso, Pai, em nome de Jesus, que todos os mentirosos, caluniadores, invejosos sejam calados, silenciados, porque nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas sentenças tem poder e autoridade contra a minha vida e contra os meus filhos, a minha nora e a minha neta, em nome de Jesus, assim como os meus irmãos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, declaro a falência do inferno e ligo agora, na autoridade do nome de Jesus, que todas as palavras de maldição já estão sendo transformadas em bênção, rabassu de candarábia, em bênçãos, bênçãos dobradas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até aqui foi esta palavra, Salmo 63, palavra de Deus, palavra do Senhor e palavra do rei Davi, que estava ali vencendo em declarações de louvor, adoração e de fé na presença de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa fazer resplandecer sobre você o seu rosto e te dar a paz. Assim que o Senhor permitir, nós voltamos com palavras e com mensagens da forma como ele hoje nos conduziu. Que tudo seja para a honra e glória do nome dele. E que você que crê, diga aí amém. Amém. Shalom de Deus a todos.